E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Agroinfo Podcast. E hoje, juntamente com Ana Luísa e Sara, iremos falar um pouco mais sobre o consórcio do milho, seus benefícios e cuidados. Para isso, devemos levar em consideração que a produtividade na lavoura é uma das principais metas de todo produtor rural. Para alcançá-la, é preciso trabalhar com técnicas inovadoras de plantio, como por exemplo o consórcio com milho. Esse método pode ser realizado com diversas espécies de milho e viabiliza o aumento de nutrientes no solo e a melhor adaptação, conservação e aproveitamento das culturas. Ana, conta pra gente o que é a técnica de consórcio de culturas. Conhecida também como consociação, o consórcio de culturas consiste no plantio de uma ou mais espécies de plantas distintas que dividem a mesma área. No caso, as espécies podem ser plantadas simultaneamente ou em períodos diferentes definidos estrategicamente. É o caso do milho, que, como veremos mais adiante, pode crescer cercado pelo feijão ou pela cana. Alguma de vocês duas poderiam me dizer quais são as vantagens dessa técnica? Podemos citar a otimização dos recursos do solo. O consórcio de culturas permite utilizar o solo de forma maximizada, pois, ao invés de plantar uma única espécie no local, ele aproveita os espaços livres, ocupando-os com outras plantas. Também há uma melhora na conservação do solo, uma vez que a presença de duas ou mais espécies com diferentes características fisiológicas e químicas faz com que a terra fique menos propensa a perdas por erosão. Ainda é preciso considerar o aumento do potencial produtivo da área, pois com a maior cobertura de matéria viva e morta durante mais tempo, ela passa a ser mais nutritiva. Eu também fiquei sabendo que essa técnica diminui as pragas das lavouras, já que uma espécie cultivada sozinha demanda mais defensivos agrícolas do que as variedades criadas em consociação. Isso porque as pragas e ervas daninhas se proliferam mais facilmente quando não há interferência de outras plantas. Assim, o consórcio de culturas auxilia no controle desses ataques, já que cria uma rede de competição de nutrientes e predadores benéficos às espécies típicas da lavoura. Por fim, mas não menos importante, o consórcio de culturas ajuda a maximizar o aproveitamento de água, uma vez que a mesma fica mais tempo no solo quando há presença de espécies cultivadas simultaneamente. Uma vantagem realmente significante para regiões do Brasil onde há pouca chuva. Quais são os tipos de consórcio de milho mais comuns? Um dos consórcios é o consórcio do milho com feijão. Esse tipo de consociação é mais comum na agricultura familiar e trata-se de plantar o feijão nas linhas e entre linhas do milho. O feijão pode ser semeado ao mesmo tempo com milho, tanto na hora do plantio, desde ou quando já estiver crescido. Além do feijão, podemos ser consociadas com milho outras leguminosas, tais como crotalária e macunanã. Esse tipo de consórcio produz significativo aporte de nitrogênio ao solo. O consórcio de milho com braquiária, que é muito comum na região centro-oeste do Brasil. A consociação de milho com capim braquiária traz muitos benefícios para a lavoura. Dentre eles estão a proteção e o aumento de nutrientes do solo. Isso se deve ao ciclo de vida da braquiária, a planta que cresce além da colheita do milho, fazendo com que o solo fique protegido no período chuvoso da primavera, o qual geralmente causa bastante erosão na superfície. Para esse consórcio, pode-se plantar a braquiária antes ou durante a semeadura do milho, e o plantio deve ser feito nas linhas e entre linhas do milho. Também podemos citar o consórcio de milho com cana. Esse tipo de consórcio pode antecipar o plantio da cana, que tradicionalmente era plantada no fim do período chuvoso. Como o consórcio proporciona excelente brotação, a cana pode ser plantada no início do período chuvoso. Nesse sentido, o produtor pode aumentar a área de cana que era plantada no fim do período chuvoso, intensificando o plantio da cana consociada com milho no início das chuvas. Assim, evita-se complicações inerentes ao cultivo da cana nesse período, como, por exemplo, a erosão do solo. Contem pra gente quais são os cuidados que devemos ter ao implantar essa técnica. Alguns dos cuidados a gente pode citar: combinar espécies de alto e amplo crescimento, combinar as plantas com raízes superficiais com raízes profundas, combinar plantas que não se competem pela luz solar, cuidados com possíveis surtos de doenças das plantas devido à interação próxima na consociação. Observe que as pragas não apenas danificam as plantações fisicamente ao comer, mas também carregam vírus críticos para específicas plantas. Escolher culturas de crescimento lento e rápido. Nesse caso, quando os últimos forem colhidos, os
primeiros terão espaço suficiente para se desenvolver. E selecionar plantas para o suporte físico. Feijão se apega muito no milho, no entanto, a sua correlação complica de imediato as operações do terreno. Muito interessante, galera! Mas infelizmente o nosso podcast vai ficando por aqui. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima. Um abraço! I got it.